Oba, canal Dicionário Literatura. Estamos estudando os textos do livro Poemas Escolhidos de Gregório de Matos. Chegou a vez do soneto. No sermão que pregou na Madre de Deus Dom João Franco de Oliveira, pondera o poeta a fragilidade humana. Este soneto também é conhecido pelo título Mortal Loucura. Preparei uma paráfrase logo abaixo para deixar um pouco mais claro o que diz o título. Gregório de Matos pondera a fragilidade humana durante o sermão que o arcebispo Dom João Franco de Oliveira pregou na Igreja da Matriz de Nossa Senhora de Madre de Deus, em Salvador, Bahia, entre 1692 e 1696. Ou seja, Gregório de Matos estava com entre 54 anos e 60, estava então perto da morte e já muito arrependido de ter sido boca do inferno e estava implorando por um lugarzinho no céu. E essa motivação fez com que criasse alguns dos mais belos sonetos sacros ou religiosos da língua portuguesa. E aqui nós temos um belíssimo exemplo destes sonetos sacros de Gregório de Matos. Vamos a ele? Na oração que desaterra a terra, quer Deus que a quem está o cuidado dado, pregue que a vida é emprestado, estado, mistérios mil que desenterra em terra. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, e quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada, firmar-lhe a vida em atadura dura. Ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim desta jornada nada. Não é um soneto simples, é um poema bastante complexo porque inclui bastante contextualidade. Então vamos tentar fazer uma leitura mais próxima da realidade possível. Vamos fazê-la estrofe por estrofe. Primeira estrofe. Na oração que desaterra a terra, a palavra oração não quer dizer reza, quer dizer oratória, discurso, sermão, homilia. Esse desaterra a terra tem tudo a ver com a máxima da palavra de Deus que diz: tu és pó e ao pó voltarás. Pó igual terra. Se para fazer o ser humano foi usada terra, tirou-se terra da terra. Então houve um momento em que desaterra a terra para fazer o ser humano. Então, nesse momento que desaterra a terra, é o momento em que se cria a vida humana. Ou seja, nós podemos reler então o primeiro verso da seguinte maneira: no sermão em que se trata da origem da vida, da criação do homem, Deus quer que a quem está ao cuidado de evangelizar, pregue que a vida é um estado emprestado, e nela há mistérios mil, tanto que leva à vida, tanto que leva à morte, que desenterra, que leva à vida, que enterra, que leva à morte. O eu lírico, então, o nosso grande amigo Gregório de Matos, está nos dizendo que se a vida é um estado emprestado, ela não nos pertence, pertence a Deus. Por isso devemos tratá-la com mais cuidado, devemos ser responsáveis, devemos ser principalmente consequentes, porque há muito o que haver logo após essa morte física. E há muitos mistérios entre antes e depois da morte que não nos cabe resolvê-los, cabe-nos cumprir os mandamentos de Deus. Ok? Preparei então uma paráfrase para essa primeira estrofe, logo abaixo. Na oratória sobre a vida, Deus quer que aquele a quem foi dado o cuidado de evangelizar, o arcebispo Dom João Franco de Oliveira, no caso,
Pregue que a vida é um estado emprestado, efêmero, frágil, passageiro, encoberto por inúmeros mistérios e que tanto esses mistérios desenterram, trazem a vida, quanto enterram, levam à morte. Ok? Então vamos para a segunda estrofe. Quem não cuida de si que é terra, erra, que o alto rei por afamado, amado, e quem lhe assiste ao desvelado lado, da morte ao ar não desaferra, aferra. Ora, quem não cuida de si que é terra, erra por quê? Porque se você não aceita que é terra e ao pó voltarás, e à terra voltarás, você não está tendo a humildade necessária para alcançar o reino de Deus. E ele vai dar um exemplo bastante forte, bastante polêmico, que é o exemplo do rei Dom Sebastião, que não foi nada humilde, porque Dom Sebastião acreditou na profecia do Quinto Império, uma profecia que Daniel, uma profecia bíblica de Daniel, que existiriam 5 impérios no mundo, e na interpretação do Padre Antônio Vieira e também do Fernando Pessoa, o Quinto Império seria Portugal. Portugal seria o quinto império do mundo, depois da Grécia, depois de Roma, depois da cristandade, depois do Império Europeu, seria o Império Português. E esse Império Português traria ao mundo 1000 anos de abundância, até o fim dos tempos. O rei Dom Sebastião, então, o mais célebre dos reis de Portugal, ele se alçou nessa empreitada para ser o grande líder do Quinto Império, o Império Português. Mas morreu nas areias da África, do norte da África, lá na Batalha de Alcácer Quibir. Como o corpo dele não apareceu logo em seguida, apenas quase um ano depois de sua morte, que o corpo foi devolvido aos portugueses, cresceu o mito do sebastianismo, de que ele não havia morrido. E muitas pessoas, então, esperaram pela volta de Dom Sebastião. E essa volta de Dom Sebastião esperou-se por muito tempo, até que não havia mais racionalmente como esperá-la, mas continuaram esperando que chegasse a Portugal um outro Dom Sebastião, alguém com os mesmos interesses, com a mesma ambição de Dom Sebastião. Por isso, tanto o rei quanto as pessoas que acreditaram no mito do sebastianismo são condenadas pelo Gregório de Matos. Alá, que o alto rei, por afamado, amado, e não só o alto rei, e quem assiste a ele, e quem lhe assiste, quem assiste a ele quem é o desvelado. Quem é o desvelado? O rei Dom Sebastião, aquele que não foi velado porque o corpo dele não apareceu logo após a sua morte. Então, tanto o rei quanto essas pessoas que não aceitaram a morte de Dom Sebastião pecaram diante de Deus. Pecaram por quê? Porque tu és pó e ao pó voltarás, e a vida é isso mesmo, a vida é passageira, é efêmera, é frágil, e você tem que lidar com isso. Da morte ao ar não desaferra. Ninguém, Deus não abre mão da morte. Ao contrário, aferra, todos estão aferrados à máxima de que todos vão morrer, todos vão desaparecer. Por isso teria sido um grande pecado não aceitar a morte de Dom Sebastião. Ele então, é claro, pôs sua mão no fogo. Ele criou uma polêmica bastante grande quando ele faz essa acusação grave. Vamos ver como isso continua, mas antes, o que eu coloquei para você na segunda estrofe como paráfrase. A pessoa que não percebe ou não aceita que é terra, tu és pó e ao pó voltarás, erra. Ou seja, quem não é humilde erra, pois até Dom Sebastião, o mais célebre dos reis de Portugal, amado porque é afamado, ele quem acreditou em sua volta no mito do sebastianismo, aqueles que não aceitaram a sua morte, todos devem estar cientes de que a morte física, essa morte ao ar, é inevitável. A todos, inclusive ao rei Dom Sebastião. Isso me lembra um trecho da Marília de Dirceu,
lá no Tomás Antônio Gonzaga. Eu trouxe para você essa referência também aqui abaixo, porque lá o Tomás Antônio Gonzaga também dá um exemplo bastante forte para dizer que a vida e a sorte da vida, o destino é bastante efêmero, é bastante frágil e que até os deuses estão sujeitos ao poder do ímpio fado. Então veja o que diz aqui o Tomás Antônio Gonzaga, já no século XVIII. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. Então até Apolo, um deus, um cara lá do Olimpo, também estava sujeito às fragilidades e às inseguranças da vida. Como Tomás Antônio Gonzaga é um neoclássico, ele recorre aos deuses, certo? Acontece que o Gregório de Matos não é um neoclássico. Não, o Gregório de Matos não é um neoclássico, então ele não vai recorrer aos deuses. Então ele recorre a alguém bastante terreno e recorreu ao mais célebre deles, o Dom Sebastião. E você podia me perguntar, mas o Gregório de Matos é um brasileiro, o que ele tem a ver com a história de Portugal? Não é assim. Gregório de Matos é filho de pai português, de mãe portuguesa. Ele estudou em Portugal, ele faz parte da literatura portuguesa, tanto quanto da brasileira, porque você não pode se esquecer que estamos no século XVII, não havia independência do Brasil ainda, porque a independência é no século XIX. Então o Brasil era colônia de Portugal, e quem nascia no Brasil nessa época era português. Aparecia no registro como luso brasileiro. Como Gregório de Matos nasceu na Bahia, em Salvador, ele era luso brasileiro, mas ele era de puro sangue português. Eu digo puro sangue porque era essa expressão na época. Quando ele trabalhou em Portugal, quando ele chegou a ser juiz de fora em Portugal, ele teve que ter um atestado de puro sangue português. Para poder assumir o cargo de juiz de fora lá em, como é que chama o lugar? Alcácer do Sal. Gregório de Matos foi juiz de fora em Alcácer do Sal, em Portugal. Ele então conviveu muito com os portugueses e sabia da importância, da profundidade no tempo do mito do sebastianismo, da importância disso para aquele povo. Então ele sabia muito bem do que ele estava falando. Ok? Vamos à terceira estrofe. Então vamos. Está aqui. Quem do mundo a mortal loucura cura, a vontade de Deus sagrada agrada. Firmar-lhe a vida em atadura, dura. Ora, quem colabora para curar a mortal loucura do mundo, agrada a vontade sagrada de Deus. Quem se firma nos princípios de Deus, quem se firma em atadura nos princípios rigorosos de Deus, a vida dura, ou seja, recebe como recompensa a vida eterna. Então, esse mortal loucura tem a ver com uma antítese em relação à vida eterna prometida por Deus. Essa não, essa loucura ela é mortal. E o que era loucura na época? Loucura era qualquer atitude levada pelos sentimentos. Porque o que se dizia era, uma pessoa normal é aquela que é movida pela razão, aquela que tem juízo. Agora, as pessoas levadas pela vaidade, pela ambição, pela ganância, pelo prazer, são pessoas loucas. Os sentimentos enlouquecem as pessoas, tiram as pessoas do seu juízo normal. E ele então está novamente se referindo a Dom Sebastião, porque o Dom Sebastião tinha grande ambição de ser o líder do Quinto Império, de ser um homem que levaria Portugal aos 1000 anos de abundância. Ele queria um destino bastante superior para si mesmo, esse Dom Sebastião. E aí o Gregório de Matos pegou pesado, dizendo então que ele possuía essa mortal loucura. E que o arcebispo, a quem ele está ouvindo neste momento, lá na Madre de Deus,
está colaborando contra a mortal loucura do mundo, porque está pregando a humildade. Fernando Pessoa não gostou da acusação de Gregório de Matos. Não, Fernando Pessoa, já no século XX, responde a este soneto de Gregório de Matos no seu poema Dom Sebastião, Rei de Portugal, em seu livro Mensagem, de 1934. Vamos ver aqui o que diz, eu trouxe para você um trecho aqui do livro em que Fernando Pessoa rebate Gregório de Matos. Ele diz: louco sim, louco porque quis grandeza, qual a sorte a não dá. Não coube em mim minha certeza, por isso onde o areal está, foi meu ser que houve, não o que há. Minha loucura, outros que me atomem, com o que nela ia, sem a loucura que é o homem, mas que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Você percebeu que o Fernando Pessoa estava nervoso. Ele não gostou nem um pouquinho do que disse Gregório de Matos. E ele diz: louco sim, louco porque quis grandeza. E ele vai defender a loucura como algo de juízo, essa loucura de grandeza. Porque ele diz: não coube em mim minha certeza. A certeza é convicção, a certeza é um caractere do juízo, da razão. Então ele dá uma outra dimensão à palavra loucura, não coube em mim a certeza. Por isso, lá onde Oreal está na África, ficou meu ser que houve, o Dom Sebastião mortal, o Dom Sebastião humano, não o que há, a alma sebastianista. Percebeu como ele vai defender o Dom Sebastião? Minha loucura, outros que me atomem. Por quê? Porque é uma loucura justa, que outros me atomem e leve Portugal a um grande lugar, como aconteceu na época das navegações. E ele vai completar dizendo, sem a loucura que é o homem. Que seria do mundo sem os homens loucos, os homens atrevidos, audaciosos, ambiciosos, que descobriram e inventaram grandes coisas? Que seria do mundo sem a loucura que é o homem? Você percebeu que há um tom bastante forte neste poema do Fernando Pessoa, e se você não leu, você deve ler este livro chamado Mensagem, que tem tudo a ver com a origem do povo português, e essa defesa maravilhosa de Dom Sebastião. Que não menos maravilhoso é o poema do Gregório de Matos condenando o mesmo rei. São duas grandes feras em discussão. O nosso grande amigo Gregório de Matos e o outro grandíssimo amigo Fernando Pessoa. Eu preparei uma paráfrase para você, porque não é simples esse trecho, eu quero que você tenha isso escrito para que você possa pensá-lo adequadamente. Então vamos lá comigo. Quem cura a loucura mortal do mundo agrada a vontade sagrada de Deus. Quem se mantém firme, atadura nos princípios de Deus, alcança a vida eterna, duradoura. No século XVII, em tempos de Contra-Reforma, sentimentos como a ambição e a vaidade eram sinais de loucura, enquanto o juízo, a razão, era atestado de normalidade. O juízo leva o humano à imortalidade, enquanto a loucura é mortal, daí a expressão mortal loucura. Gregório de Matos exemplifica o Dom Sebastião tomado pela vaidade de querer para si um destino superior, o destino de ser o grande líder profetizado por Daniel para levar Portugal ao Quinto Império. Fernando Pessoa não gostou dessa compreensão de Gregório de Matos e respondeu ao poema Dom Sebastião, Rei de Portugal, do seu livro Mensagem, foi esse que eu li com vocês aqui abaixo. Ok? Então, nesse duelo entre dois gênios, duas grandes figuras da literatura luso-brasileira, então estão lá Fernando Pessoa e Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Vamos à última estrofe? Então, ó voz zelosa que dobrada, brada, já sei que a flor da formosura, usura, será no fim desta jornada nada. Essa voz zelosa é a do arcebispo, de quem ele está ouvindo a homilia.
Então, ó voz zelosa, que dobrada, como os sinos dobram, brada. Brada enuncia. Ele está dizendo que já compreendeu que a flor da formosura e a flor da usura serão no fim desta jornada nada. A palavra usura não tem só a ver com agiotagem ou corrupção. Usura também vem de uso, vem de depreciado pelo uso, de envelhecimento. Então, o contrário de formosura seria o envelhecimento. E ele pega nisto um grande símbolo clássico que é a flor. A flor, no mesmo dia em que ele desabrocha, ela começa a morrer. Então, na poesia clássica, a flor foi sempre símbolo de efemeridade. Então ele diz, já sei que a flor da formosura, que vai passar rápido essa formosura, porque o tempo vai marcá-la, vai destruí-la. Então já sei que a flor da formosura, tanto quanto a usura, serão no fim dessa jornada nada, ou seja, tudo vai desaparecer. E está ali a última paráfrase, a voz zelosa do arcebispo, que brada insistentemente, tal qual os sinos dobram. Eu sei que a flor da formosura e do envelhecimento vai se transformar em nada no fim desta jornada. Yeah? Muito belo poema, polêmico pra dedéu, e é esse. São gênios, então nós devemos respeitá-los, cada um no seu devido lugar. Vamos ver a forma do poema, que é outra coisa também brilhantíssima nesse estudo. Ecos formativos e inclusivos, remetendo-nos ao dobrar de sinos. Você percebeu isso durante o soneto, que no final de cada verso existe o eco. E esse eco, ele reproduz-se como se fosse o dobrar de sinos. Pam, pam, dessa terra a terra, cuidado dado, emprestado estado, desenterra terra, e assim por diante. Então, esse dobrar de sinos, vamos considerar que o Gregório de Matos está dentro de uma igreja. Ele está ouvindo a homilia do arcebispo. E ele diz lá na última estrofe, ó voz zelosa que dobrada, é como se ele estivesse dobrando como os sinos, e ela brada, ela enuncia como se fossem os sinos bradando, porque enquanto ele ouve os sinos lá fora, ele está ouvindo o sermão do arcebispo, então ele colocou esse eco como se fosse o dobrar dos sinos da igreja onde ele está, ok? Então eu anotei para você aqui nesse primeiro item da forma, ecos formativos e inclusivos, remetendo-nos ao dobrar de sinos, dobrada, brada, do mesmo modo como empregue que a vida, o verbo pregar nos remete a mardeladas insistentes. Os ecos são formativos porque formam novas palavras a partir das anteriores e com novas morfologias. Loucura, por exemplo, é um substantivo e ela gera um verbo cura. Então, de novo aqui comigo. Ó. Você percebe que o eco não é só fonético, não é só um som que se reproduz. Que desde a terra, esse a terra traz uma nova forma e um novo significado. Cuidado dado a quem foi dado o cuidado. Então, esse dado é verbo e tirou do substantivo cuidado. Percebeu? A palavra estado é uma outra palavra, não é só uma reprodução do som final da palavra emprestado. Não. Ela traz mais um significado. E nós sabemos que esse significado deve ser atribuído ao verso também porque a pontuação está depois do eco. Se aquela vírgula depois de terra estivesse depois de desaterra, nós tomaríamos a terra apenas como eco. Mas como a vírgula está depois da terra, quer dizer que ela pertence àquela frase, pertence semanticamente àquele verso e assim por diante. Você preste atenção na pontuação que ela está sempre depois do eco. Então quer dizer que o eco ele está incluído, ele deve ser incluído também semanticamente, ou seja, foneticamente e semanticamente dentro do poema.
Também os ecos são inclusivos porque não apenas repetem os sons das palavras, mas acrescentam significados. Está anotado aí para você, então, no item número 1. Ao número 2. Todos os ecos incluem significados aos versos, exceto o eco do terceiro verso da segunda estrofe, lado. É apenas a repetição fonética do trecho final da palavra desvelado. Certamente porque o mito do sebastianismo ecoa há séculos na história de Portugal. Não é brilhante isso? Quer dizer, todos os outros ecos têm uma semântica especial, particular, própria. A palavra lado, não. Lado não quer dizer lado de alguma coisa. Não é uma figura geométrica. Não é lado nem ao próximo. E quem lhe assiste ao desvelado lado é apenas um eco. E só neste caso, nos outros as palavras têm um sentido próprio. Lado não, certamente, porque o mito do sebastianismo ecoa séculos após a morte de Dom Sebastião. E a bela observação? Então vamos aqui ao número 3. Hipérbatos desconstruindo a ordem direta das frases para viabilizar as rimas e a regularidade métrica dos versos. O hipérbato é o recurso mais utilizado quando o poeta quer regularidade métrica e regularidade rímica. Uma palavra está lá no meio do verso, mas se eu colocá-la no fim vai dar rima, então por que não? Bota essa palavra no final do verso. E aí nós temos o hipérbato, uma figura de linguagem bastante clássica, muito usada, talvez a mais usada em Os Lusíadas do Camões. 4. A antítese é a figura de linguagem mais característica do período barroco. E aí, neste soneto, sobram antíteses, justamente porque é um poema barroco. Desenterra em terra, desaferra a ferra, morte e vida, loucura mortal do mundo, vontade sagrada de Deus, a vida é estado emprestado terrena, a vida em atadura dura celestial, formosura, usura, flor, nada, são várias antíteses caracterizando tipicamente um poema barroco. Número 5. Esquema de rimas, dos mais clássicos. ABBA, ABBA, CDC, DCD. Mas ele não quis só isso. Não. Note que há regularidade consonantal nas últimas sílabas das rimas. Percebe lá, eu coloquei em amarelinho para você ali, destacar ele em amarelinho. RDDR na primeira estrofe, RDDR na segunda estrofe, RDR na terceira estrofe, DRD na terceira estrofe. Então, com o D e o R, ele faz todas as rimas. Isso chama-se rima consonantal. Rima consonantal porque não é o som só vocálico que determina a rima, mas também o som consonantal. Então, eu anotei para você que são rimas consoantes. As rimas com as mesmas consoantes não só imprimem uma musicalidade mais precisa ao poema, mas também reafirmam a associação dos ecos ao dobrar dos sinos. E dobrar dos sinos, a palavra dobrar tem o D e o R. É pouco, é muito capricho. Isso é racionalismo dos mais extremos. O barroco é o período que tem o extremo racionalismo de todo o ciclo renascentista, onde nós temos o auge, o clímax, o ponto alto do racionalismo renascentista. E, por fim, o distanciamento dos ecos e a pontuação após os ecos servem para destacar durante a leitura o significado próprio que trazem ao poema. Já conversamos sobre isso, mas deixei anotado para você não se esquecer e anotar aí nas suas anotações. Muito bem? E nós temos aqui então um belíssimo soneto, famosíssimo, e foi um grande prazer conversar com vocês a respeito dele, porque é sempre um grande prazer reler o soneto Mortal Loucura por sua riqueza,
por seu alcance e por sua polêmica também. Um grande abraço a todos, até o próximo texto, até o próximo vídeo. Oba!